Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus por estarmos aqui, mas com muita alegria do nosso coração, levando a mensagem de Deus. Hoje, a lição número 10, onde estou aqui junto com o pastor Túlio. Então, as nossas saudações e, ao mesmo tempo, a todos os irmãos, obreiros, pastores, superintendentes, obreiras da Casa do Senhor e todos aqueles e aquelas que estão sintonizados e sintonizadas neste momento. Então, somos gratos a Deus por tudo, nossas considerações, a todos aqueles que com alegria têm estudado a palavra. Pastor Túlio, com as suas considerações iniciais. Paz do Senhor, evangelista Souza, como também a todos os professores, superintendentes e alunos que terão acesso a esse subsídio das aulas, onde certamente adicionará o conhecimento e juntos, nessa somatória, cresceremos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Essa lição é uma lição bastante importante, que certamente contribuirá para o crescimento espiritual em todas as áreas da vida cristã. Amém. Então, hoje temos aqui a lição número 10, cujo tema é Conservando o Poder. Por isso, o texto bíblico, o texto áureo, o texto de ouro, diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, de número 16. Então, aqui nós temos várias recomendações da palavra do Senhor, onde esta temática tão forte que fala sobre conservando o poder. Na realidade, é conservando o poder do Espírito Santo em nossa vida. A leitura bíblica em classe encontra-se em algumas referências. Estas referências são na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1, 2, 11 e 12. Ainda em Efésios 3, capítulo 3, versículos 14 ao 21. E a carta pastoral a Tito, no capítulo 3, versículo 5. Então, aqui nós temos algumas exortações do apóstolo Paulo, quando ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos aqui a exortação do apóstolo, onde ele dá uma ênfase muito forte quando diz rogo-vos, quer dizer, então há uma necessidade imperiosa aqui, uma necessidade grande, uma exortação profunda do apóstolo. Rogo-vos, pois, irmãos, veja que ele se dirige aos irmãos. Então, o destinatário aqui desta mensagem é exatamente os irmãos em Cristo, que são os destinatários desta mensagem. E Paulo referencia, né? Ele fala em nome da compaixão de Deus. Então, ele roga, se dirige aos irmãos e diz pela compaixão de Deus. Então, a referência maior é a grande compaixão de Deus por nós. E ele apresenta aqui, ele revela que tipo de sacrifício é esse. Quer dizer, apresenteis o vosso corpo, quer dizer, toda a nossa vida, né, em sacrifício. E aqui ele qualifica esse sacrifício como um sacrifício tríplice, onde ele fala que é um sacrifício vivo, que é um sacrifício santo e é um sacrifício agradável. E a essência é que é um sacrifício vivo, santo e agradável para Deus. E ele conceitua a palavra dizendo que é o vosso culto racional. Quer dizer, tudo isso, a nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Quer dizer, um culto baseado no intelecto, nas emoções e, ao mesmo tempo, na inteligência que Deus tem nos dado para que nós possamos nos apresentar perante Ele. E aí o apóstolo continua, né, dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, veja que agora, novamente, ele dá uma revelação tríplice, além de falar de um sacrifício tríplice, de um sacrifício com qualidade
qualidades tríplices, ele também fala aqui sobre a experiência, que seja boa, agradável e perfeita. Também uma experiência com qualidades que tem aqui, temos 3 qualidades, boa, agradável e perfeita, que é a vontade de Deus. Então, é bem interessante esta lição, onde os objetivos desta lição aqui são bem claros, em que nós aprendemos, primeiro, entender o significado dessa renovação espiritual. Segundo, reconhecer que o Espírito Santo opera em nós a renovação diária. E terceiro, a identificação do crente, ou identificar o crente como uma habitação do Espírito Santo. Então, o pastor Túlio aí pode tecer considerações iniciais acerca desta parte introdutória desta lição, que fala sobre esta renovação espiritual na vida do crente. O primeiro tópico desta lição, ele fala sobre a renovação espiritual na vida do crente. A palavra-chave deste primeiro tópico é a palavra responsabilidade. E o interessante é que ele mostra a dinâmica do sacerdote no Antigo Testamento, onde ele exercia esse ofício e tinha a responsabilidade de manter o fogo aceso. Dito isso, há essa comparação com o crente da Nova Aliança, onde da mesma forma que o sacerdote no Antigo Testamento tinha a responsabilidade de manter o fogo aceso, ou seja, Deus acendia e o sacerdote tinha a responsabilidade de mantê-lo. Essa mesma dinâmica é aplicada na vida do crente da Nova Aliança. Ou seja, o Senhor acendeu um fogo em nós e nós temos essa responsabilidade de manter o fogo aceso. E como nós podemos fazer isso? Como é que o crente faz para manter esse fogo aceso? Primeiro, nós devemos evitar e renunciar tudo que diminui e põe fim nesse fogo aceso em nosso coração, em nossa vida. Portanto, nós devemos nos afastar da desobediência, do pecado e tomar para nós a honra que nos pertence ao Senhor, pois o Espírito glorifica tão somente a Jesus. João capítulo 16 e o versículo de número 14. Então, esses são os passos prioritários que nós devemos tomar para manter esse fogo aceso. Então, é responsabilidade nossa de manter esse fogo aceso em nosso coração. Então, a renovação espiritual na vida do crente, ela é de total responsabilidade nossa. Haja vista que alguns utilizam-se do discurso de que esfriou, de que enfraqueceu, e terceirizam essa responsabilidade para outros, mas o principal culpado do esfriamento espiritual acontecer na vida do crente é o próprio crente. Somos nós mesmos. E não nos atentamos para essa responsabilidade de manter esse fogo aceso no nosso coração. Então, da mesma forma que o sacerdote fazia no Antigo Testamento, nós, na Nova Aliança, temos a mesma dinâmica a ser aplicada na nossa vida, ou seja, a responsabilidade de manter aceso o fogo do Espírito em nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto, resume bem o fato da responsabilidade para manter esse fogo aceso. Deus acende e nós contribuímos nos responsabilizando em mantê-lo aceso. E é interessante, pastor Túlio, porque a temática de hoje é conservando, né? Conservando o poder. Ele significa que este fogo aceso ele deve estar sempre em nossa vida, né? Em nosso coração. Essa ilustração aí, bem interessante, onde nós aprendemos acerca deste fogo de Deus, onde simboliza exatamente a presença de Deus em nossa vida. Então, na nova aliança, fazendo uma aplicação espiritual, é isto, onde o Espírito Santo, que está em nós, deve sim a gente manter acesa essa chama. E essa chama não é simplesmente em palavras, mas sim em atitudes, caráter, uma vida de renovação espiritual, que é exatamente o que aqui nós vemos. Então, no tópico 2, nós temos aqui o Espírito Santo opera em nós a renovação diária. Quer dizer, é por isso que sempre no altar deveria ser aquele fogo sempre estar aceso. No tópico 2.1, que é o subtópico,
diz assim: o Espírito Santo nos alimenta mediante a palavra de Deus. O que é isso? Então, a palavra do Senhor, que é o pão do céu, deve estar sempre sendo a nossa provisão, nosso alimento. Assim como o povo é alimentado no deserto, durante o tempo em que esteve no deserto, e quando também entrasse na terra, eles deveriam conservar acesa a mensagem da palavra. Então, este pão que alimentava o povo é um símbolo exatamente do pão vivo na pessoa de Jesus, que o maná que eles recebiam a cada manhã. Então, isso significa que na palavra, Deus reserva para nós aquela porção diária. Então, é importante que os professores, os que estão ministrando, despertem no coração dos seus alunos, da classe juvenis, exatamente para que eles entendam, e elas entendam, que esta porção diária, que é mediante a palavra de Deus, é quando a gente abre as Escrituras com aquele coração, né, desejoso, ardente, para ouvir a voz de Deus. Então, só assim, com a nossa vida humilde na presença de Deus, é que nós possamos aplicar em nossos corações esta palavra. É o modo que a Bíblia nos demonstra e nos mostra de crescer na graça e no conhecimento de Deus, segundo o que Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18. Então, Jesus, ele crescia em sabedoria e em graça diante de Deus e dos homens. Isso significa que a provisão da palavra era, sim, o seu alimento espiritual. Assim também a nossa vida. A nossa vida deve, sim, ser alimentada com a palavra. Assim como o nosso organismo humano, no sentido orgânico, no sentido de corpo, precisa do alimento para que nós possamos ter vida material, esta vida corporal que temos, assim também na vida espiritual, a gente precisa ser alimentado pela palavra, conservar o poder de Deus mediante o desejo, mediante a motivação, mediante a busca, para que nós possamos entender que Deus está em nossa vida. Então, este segundo tópico é bem interessante, e o pastor Túlio aí também tecendo considerações acerca do Espírito Santo que nos leva a buscar a Deus em oração. Então, segundo tópico que está tratando desse assunto principal, que é o Espírito Santo opera em nós a renovação diária. Ele apresenta de forma muito dinâmica os dois pilares de uma espiritualidade saudável para nós conservarmos esse fogo aceso em nós. Primeiro, foi tratado no ponto 1, a palavra como o alimento diário, fazendo comparação com o maná que foi providenciado para o povo ali no deserto, aquela porção diária. Mas, em segundo lugar, aqui ele fala sobre o Espírito nos leva a buscar a Deus em oração. E o método mais eficaz de nós sermos renovados espiritualmente é por meio da oração. Jesus nos deu esse exemplo, que foi o exemplo máximo, pois se nós atentarmos para a especificação de que Jesus é Deus, nós logo vamos tirar a conclusão de que ele não necessitava orar. Mas um dos fatos de que Jesus orava é para justamente dar-nos o exemplo de que a oração é o meio que conduz o crente a passar e ter as suas renovações espirituais. Então, se o Espírito Santo que habita em nós é o Espírito de Deus, logo ele nos conduz ao altar da oração. Então, Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele fala isso no capítulo 5, versículo 17. Ele diz: orar sem cessar, ou seja, constância na oração. Segundo, Colossenses capítulo 4, versículo 2, Paulo diz: perseverar em oração. Efésios capítulo 6, versículo 18, Paulo diz: orar em todo o tempo. Então, se nós atentarmos para esses três versículos que Paulo mencionou, tanto à igreja de Tessalônica, como a igreja de Colossos e a igreja em Éfeso, nós vamos perceber a expressão aqui que traz a ideia de constância, porque a oração na vida do crente é como também uma porção diária. O crente precisa orar todos os dias.
Mas não estou falando daquela oração de 10 minutos, que você chega no culto, dobra o joelho, já fica em pé para participar da liturgia cultica. Não, eu estou falando de intimidade, de relacionamento através do método mais eficaz deixado por Jesus, que é a oração. Então, constância, todos os dias, de forma diária. E, logicamente, o Espírito irá nos conduzir a esta condição, a buscar a Deus em oração. Então, palavra e oração são esses dois pilares que nós devemos preservar, conservar, se quisermos ter uma vida espiritual renovada. E é interessante que a oração, pelo menos assim, nós temos ainda um conceito errado sobre a oração. A gente parece que usa em outro recurso, né? Diz assim, não, agora vamos orar. Claro, não deixa de ser importante. Quer dizer, dá a entender que a gente só usa a oração naquele pouso forçado. Faz uma comparação, né? Como fosse o pouso forçado do avião, mas não é. A oração, ela é uma arma que deve estar à nossa disposição sempre, independente de nós estarmos em aperto ou não. Quando, na realidade, o que é que queremos dizer com isso? A oração não é só para o momento do aperto, porque a oração ela tem um profundo significado de adoração, onde a oração ela não deve ser usada apenas como o último recurso, embora que também seja um último recurso, depende da situação, né? Mas a gente não pode ter esse conceito de que a oração deve ser o nosso último recurso. O que é isso? É que a nossa oração é uma arma onde nós temos orado ao Senhor para recebermos as suas misericórdias, a sua atenção e Deus realizar a sua vontade em nós. Por isso que em Jeremias, capítulo 29, verso 12, diz assim, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Então é bem interessante, porque é uma promessa de Deus aqui, quando diz assim, que a gente deve invocar para que o Senhor possa, né, nos ouvir. Então, invocar o Senhor significa clamar com fé, como uma pessoa que está chamando por outro, pedindo esta ajuda. E aí Deus nos ouve quando a gente se aproxima dele com confiança, mas no sentido de que deve ser a nossa porção diária, a nossa porção de adoração. Outra passagem está em Tiago, né, capítulo 5, versos 17 e 18, quando diz que Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Claro que essa passagem aqui se refere, quando ele orou para que não chovesse, que foi como uma punição em razão da idolatria que havia no Reino do Norte e que, naquele tempo, o rei Acabe, juntamente com toda a sua família real, não reconhecia o poder de Deus e o povo estava desviado. E ele orou para que não chovesse, que ali havia um propósito específico, né? E outra vez, os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Quer dizer que a oração ela tem muito significado para o homem de Deus, para a mulher de Deus. Então é bem interessante isso. Depois, quando ele orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Então, nós devemos entender que não precisa ser alguém muito espiritual para orar e receber a resposta, como alguém acha que tem que ser muito espiritual. Não, nós devemos ser espirituais, porque ele era uma pessoa normal, como Tiago diz, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que é que Tiago quer dizer com isso? É que ele era um homem sujeito às mesmas dificuldades, limitações humanas como nós somos. Mas o que é que diferenciava? É que ele orava com fé e Deus respondeu a sua oração. Ainda tem outra passagem, que é em João capítulo 14, né, versos 13 e 14, diz, eu o farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, é bem interessante essa passagem, ou essas passagens bíblicas, que fala que a gente deve, através da nossa fé, sempre nos levar a buscar a Deus em oração. É bem interessante isso. É interessante que os professores eles possam trazerem
essa consciência de responsabilidade para os alunos, tratando de adolescentes, para que não seja gerada uma geração irresponsável com relação à sua vida espiritual, mas antes, uma geração que seja atenta à palavra e à oração. Resumindo, esses 3 pontos que foram decorridos, é basicamente isso: a responsabilidade, e essa responsabilidade motivará eles a valorizarem a palavra e a oração. Com isso, teremos uma geração forte espiritualmente, que passa sempre por essa renovação de manter o fogo do Espírito aceso na nossa vida. Verdade. E quando diz assim, que devemos orar sem cessar, está lá na primeira carta aos Tessalonicenses 5:17, alguém diz assim, mas como? Se eu preciso trabalhar, né? Alguém diz assim, se eu preciso dormir, se eu preciso também interagir com as pessoas. Mas essa expressão orar sem cessar não quer dizer que você tem um modo só, ou somente um modo de fazer oração. Esse sem cessar quer no sentido de perseverar na oração. Sem cessar quer no sentido de que a gente não pode desvanecer ou a gente perder a fé e a esperança. Essa expressão sem cessar significa que a gente não deve parar na caminhada. Então, essa expressão sem cessar, né? Porque alguém pode dizer assim, como é que pode? Como é que pode? Eu tenho meus labores, as minhas atividades. Como é que eu vou atender essa recomendação da Bíblia? Não, mas a Bíblia manda sem cessar no sentido de que a gente não pode deixar de orar. E não existe também um modo somente, né, de oração. A gente pode orar de várias maneiras, porque de repente nós estamos no trabalho, mas o nosso coração está voltado para Deus diante de uma determinada situação, onde a gente ora em espírito, ao mesmo tempo que a gente realiza aquela tarefa. Perseverar em oração, conforme Paulo nos assegura na carta aos Colossenses 4:2, né? Orar em todo o tempo, que é aqui onde muitos talvez não compreendem. Como é que eu posso orar em todo o tempo? Sim, mas em todo o tempo. No tempo de angústia, tempo de alegria, no tempo de dificuldade, no tempo de paz, tempo de guerra. Então, devemos orar em todo o tempo. Então, significa que é isso que nós estamos falando aqui, que a oração não é aquele pouso forçado do avião, no sentido alegórico, né? Porque Jesus, verdade, e como homem, é interessante, Souza, que o crente, de forma mais pessoal e específica, ele tem essa mentalidade. Onde o crente está, ele está orando. Mesmo que as pessoas não percebam, mas espiritualmente, em espírito, a gente está orando. Está exato, dirigindo, mas com a mente focada em oração, em Deus. porque A gente está no trabalho, a mente... Isso, ele não tem uma só forma de orar, né? exato. Então, a oração é que nos leva até o trono da graça, onde a gente recebe ajuda nos momentos difíceis e, ao mesmo tempo, nos momentos que nós estamos em comunhão com Deus, no momento de dificuldade, no momento de comunhão, no momento de qualquer que seja a circunstância. Então, Hebreus, capítulo 10, 19 ao 20, e também no capítulo 4, versículo 16. Então, bem interessante isso, sobre perseverar. Então, conservando o poder, significa que o Espírito Santo também nos leva a buscar a Deus em oração. Alguém diz assim, mas como se Deus já conhece tudo aquilo que eu vou dizer ou fazer? Alguém diz, para que eu preciso orar a Deus se Deus já sabe o que eu vou pedir? Ele não é onisciente? Ele não conhece? Sim, mas é exatamente isso que muitas pessoas não compreendem. A oração é uma maneira de nós termos comunhão com Deus. Quando a gente ora, a gente está conversando com aquele que é a nossa fonte, a nossa graça. Não é somente porque Deus conhece aquilo que eu vou dizer, mas é como nós entendemos que Deus se alegra, que nós, mesmo Deus sabendo até aquilo que eu vou pedir, mas há aquela íntima comunhão de Deus saber que Ele tem comunhão conosco, que Ele se relaciona conosco. Então é uma coisa muito maravilhosa a obra de Deus. Mesmo que Deus saiba aquilo que eu vou pedir, mas é como se Deus dissesse, não, eu quero escutar a sua voz. Eu quero escutar o seu clamor, eu quero sentir o seu desejo. Quer dizer, Deus e nós operando as coisas. É uma obra maravilhosa, a obra da redenção. E aqui nós temos a continuação desta lição, onde fala sobre o crente como habitação do Espírito Santo. Então é bem interessante aqui. Nós podemos aqui tecer muitas coisas boas. O professor
repassar para os seus alunos, falando que nós somos exatamente esta habitação do Espírito Santo. Pode introduzir aí o assunto, pastor Túlio? Nesse terceiro ponto, o crente como habitação do Espírito Santo. Isso é algo muito interessante, que esses crentes da nova aliança, eles têm esse privilégio, esse benefício de serem a habitação do Espírito Santo. Porque se nós olharmos para a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha de forma esporádica, capacitava alguém para um cumprimento de uma missão específica e retornava para o seu lugar de origem. Porém, houve uma promessa deixada por Jesus que ele haveria de ir, mas não nos deixaria órfãos, enviaria outro consolador, ou seja, um ser da mesma espécie, com a mesma substância, com as mesmas características, e nós seríamos a casa onde receberia o Espírito de Deus para morar, para habitar em nós. Então, o Espírito Santo, ele não atua apenas de forma coletiva, mas ele atua também de forma pessoal. Ele atua em nós desta forma pessoal. Ele habita na igreja, que é chamado de edifício espiritual, e esse mesmo Espírito age particularmente na vida de cada crente em que habita. Então, toda certeza que temos na vida espiritual decorre do testemunho do Espírito Santo que atua divinicamente no nosso homem interior. Então, as orações de Paulo que subiam a favor dos crentes em geral iam muito além de pedidos simples que normalmente fazemos. Não se prendia tanto aos fatos desta vida, mas buscava para o povo de Deus uma vida de profundidade espiritual. Então, essa é a condição. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito de Deus. E olha que tão grande privilégio é esse que nós temos. Ele tanto atua no meio da igreja, de forma coletiva, como ele atua pessoalmente em nossas vidas, pois nós somos habitação do Espírito Santo. Então, nós devemos valorizar isto. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E tendo consciência desta realidade, nós não deveremos fazer nada para que essa pessoa que habita em nós, ele possa sair, ele possa ir embora, mas sim devemos conservar a sua presença constantemente na nossa vida, deixando com que ele controle ela, com que ele dê todas as diretrizes, todos os passos, porque é aquilo que Paulo diz em Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito Santo. E encher ali é deixar com que o Espírito governe, preside, controle totalmente a vida do crente. Então, o crente cheio do Espírito é esse crente que tem o Espírito Santo não só como residente, mas como presidente da sua vida. É ele quem governa, é ele quem domina. Nós não temos escolha nem domínio próprio. Nós vivemos de acordo com a direção e a ação do Espírito em nós. E valorizemos essa realidade de ser casa de Deus, morada do Espírito Santo. Verdade, gostei dessa expressão, não somente como residente, mas como presidente. Até porque, quando ele habita em nós, eu tenho para mim que ele já aplica esses dois. Já que ele está em nós, ele não é só residente, mas também é presidente. E outro fato interessante, irmão Souza, só para completar sim, aqui a minha fala com relação a ser habitação do Espírito Santo, é que ser habitação do Espírito Santo aqui não está falando do batismo com o Espírito Santo. Todo não, crente exato. que é salvo em Cristo Jesus, ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo. Então, esta é a realidade desta fala. Aceitou Exato. Jesus com convicção, com certeza de fé, arrependeu-se, se converteu ao Evangelho, passa agora instantaneamente a ser morada e habitação do Espírito Santo de Deus. O batismo com o Espírito Santo já é outro ponto a ser decorrido, que acredito que em outras lições irá abordar. Então, a Verdade, realidade até é essa. verdade. Você falou uma verdade aí. Essa habitação do Espírito Santo em nós é o desenvolvimento do fruto do caráter do Espírito Santo em nossa vida. Os dons espirituais são
tratados à parte, como obra do Espírito Santo, mas que não quer dizer que haja habitação do Espírito Santo, até porque até a Bíblia mesmo fala sobre pessoas que desenvolvem os dons, mas falha no caráter, né? Então, aí vai ser uma outra discussão. Então, o Espírito Santo habitando no crente, nós temos aí aqui alguns resultados, né, transformadores. Que é isso? O Espírito Santo, no momento que ele vem, aí nós estamos mortos em pecado, ele agora nos dá uma nova vida. Então, este é um novo nascimento que Jesus falou em João, capítulo 3. No momento que o Espírito Santo veio habitar em nós, a gente agora vai ter uma nova vida em Cristo. Então, a nossa vida é renovada. Outra coisa, o Espírito Santo ele confia para o cristão que ele pertence ao Senhor e agora ele é um herdeiro de Deus. E ele é um co-herdeiro com Cristo, conforme Romanos capítulo 8, versículos 15 ao 17, nos orienta. O Espírito Santo, quando ele instala em nossa vida, ele passa agora a ser, nós passamos agora a ser um membro da igreja espiritual de Cristo. Este é Jesus habitando em nós. Então, ele habita em nós, ele vive em nós. E a gente começa a desenvolver o caráter do Espírito Santo em nossa vida. Por isso que não devemos confundir a habitação do Espírito Santo em nós com o batismo com o Espírito Santo. Que aí já é um revestimento de poder. O que é revestimento? É estar revestindo novamente, porque o revestimento ele vem aí dar de novo uma nova roupagem, né? Porque o Espírito Santo está em nós. Então, uma coisa é o Espírito Santo habitar em nós, outra coisa é possuir os dons. Mas o que nós estamos falando aqui é sobre a habitação do Espírito Santo como um desenvolvimento do caráter cristão, que é conservando esse poder. E esse poder aqui não é o poder no sentido de apenas nós desenvolvemos os dons espirituais, mas é o poder da virtude do Espírito Santo em nossa vida. Então, aprofundados no amor, conforme aqui a lição nos ensina, quando nós entendemos aqui a importância de nós vivermos a vida cristã, mas nunca negligenciarmos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, Paulo aqui, ele demonstra nessa lição e mostra que nós vamos crescendo como família de Deus. Então, espera que o Espírito Santo, que ele atua nesse homem interior, possa dar aos crentes a compreensão e o conhecimento do amor de Cristo em toda a sua extensão. É interessante que Paulo aqui faz uma ilustração, né? Em Efésios 3:17 ao 20, ele fala sobre o comprimento, a altura e profundidade. Quando assim a gente alcança a plenitude de Deus, porque Deus é amor. Então, o maior resultado de ser habitado pelo Espírito Santo é que, quando nós somos morados do Espírito Santo e zelamos pelo templo, e nesse caso é a nossa pessoa, Paulo, aquela exortação que lemos há pouco, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, nesse caso, o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, o Espírito Santo opera em nós de uma maneira maravilhosa, mudando o nosso comportamento e nos tornando uma nova pessoa em Cristo Jesus. Então, nós queremos agora aqui fazer as considerações finais, falando sobre esse tópico 4, que é progredindo no poder do Espírito Santo. Aí o pastor Túlio aí faz nas suas considerações, falando exatamente sobre essa produção do bom fruto. E nós já vamos aproveitar esse tópico 4, que fazendo as considerações finais. Então, é interessante que esse ponto 4 fala de progredindo no poder do Espírito Santo. Então, é uma progressão. E essa progressão não trata-se de uma progressão que depende unicamente de mim. Claro, eu devo assumir a responsabilidade de cooperar para esse fato acontecer em minha vida, mas utilizando-se da metáfora de João, capítulo 15, dos versículos 1 a 5, onde Jesus mostra que ele é a videira e nós somos os galhos que estamos enxertados nesta videira, e estes galhos só podem
produzir frutos se estiverem limpos e enxertados nesta videira, mostra justamente a nossa total dependência de Jesus. Então, esse bom fruto, ou seja, o galho que está ligado à árvore, de onde recebe a ceifa, que é o alimento e conservante, dá a condição para a produção. Aquilo que recebemos de Jesus, do Espírito Santo atuando em nós, é isso que nos dá a condição de produzirmos alguma coisa para o reino de Deus. Então, nós não produzimos de forma eficaz pelos nossos próprios méritos ou capacidade. Há uma ação de Deus que nos possibilita a produzir frutos, e esses frutos ser qualificados como bons. Frutos bons. É possível por causa da atuação do Espírito Santo na vida do crente, que nos dá esta seiva, este alimento que nos dá essa condição de produção. E explica ainda que ele é a videira, isto é, a árvore, o tronco, e nós as varas, ou os galhos produtores. A seiva, isto é, aquilo que alimenta os galhos. Podemos dizer que é o poder do Espírito Santo. Então, é basicamente isso. Não há possibilidade de fazermos a obra sem o poder de Deus. O crente ele consegue atuar de forma eficaz, dando bons frutos, se ele for, a sua atuação ela for fundamentada e for assim motivada pela ação do poder de Deus operado em nós pelo Espírito Santo. Sem Amém. poder é impossível ter resultados para essa atuação. Verdade. Então, para concluir, que você já começou aí com a conclusão, é que a palavra de Deus ela nos ensina e nos exorta a mantermos esse fervor do Espírito Santo em nossas vidas. Então, o Espírito Santo ele repousa sobre Jesus em nossos dias, está entre nós, e que este fogo do Espírito Santo seja sempre renovado em nossas vidas todo dia, para que nós possamos andar em espírito, né? Conforme aprendemos, vamos até aprender aí. João Souza, só para concluir lição. aqui, outro ponto importante, rapidinho, para nós caminharmos para a conclusão, é que só pode ser a habitação do Espírito Santo aquela pessoa que é crente e salva em Cristo Jesus. Quem não é crente não tem como ser a habitação do Espírito Santo. Verdade. É importante o professor frisar essa realidade para os alunos. Deixar bem claro, né? Não é qualquer um que pode, né? Tem que haver essa renovação. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa, mediante a graça, o poder de Deus, sempre desenvolver esse fruto, conservando o poder do Espírito Santo em nossa bênção de Deus para todos, e tenham sempre uma ótima lição e que Deus continue sempre nos abençoando.